No Saber Direito desta semana, o professor Aloísio Zimmer traz um curso de Direito Administrativo com foco em saneamento básico no Brasil. Durante as 5 aulas, ele vai explicar pontos sobre o marco legal do saneamento. Vai falar sobre o uso da água e questões relativas ao esgotamento sanitário, além de abordar os problemas dos resíduos sólidos e da drenagem. Já está no ar a aula 4. Prosseguindo a nossa caminhada, nossa difícil caminhada, de compreender tantos pontos e tão complexos pontos daquilo que está proposto pelo novo Marco Legal do Saneamento, a Lei 11.445 de 2007, com as alterações profundas que sofreu a partir da 14.026 de 2020, né? Vamos avançando. E uma boa forma de compreender a lei é percebendo a sua aplicação prática. Lá no início, nas outras aulas, eu falei que o artigo 3º da 11.445 nos revela que o tema saneamento básico não está concentrado apenas em abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Também limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, assim como drenagem e manejo de águas pluviais, estão também dentro deste guarda-chuva, que a lei chama de saneamento básico, que alguns autores preferem chamar, quando eu tenho os 4 assuntos somados, de saneamento ambiental. Mas vale o conceito da lei. A intenção nesta 4ª aula é concentrar em abastecimento de água, tratamento e coleta de esgoto. Concentrar a reflexão em que sentido? Para mostrar a vocês como concretamente as coisas já estão acontecendo. Em aula anterior, eu mostrei para vocês que a origem da política pública de saneamento no Brasil foi ainda lá no regime militar, final dos anos 60, início dos anos 70. O governo federal conduziu os municípios a contratar companhias estaduais de saneamento. Alguns municípios seguiram projetos isolados, mas a grande maioria casou com as companhias estaduais. Aliás, as 27 companhias estaduais de saneamento que nasceram naquela época, nasceram por uma orientação do governo federal. A ideia era governo, ter o controle da política pública, estabelecendo relação com estados, com as companhias estaduais que recebiam recursos para responder pelos contratos com o município. Na época, contratos de concessão sem licitação, que depois foram transformados em contratos de programa, também sem licitação, com a Lei dos Consórcios Públicos, a Lei 11.107 de 2005. E este formato para água e esgotamento sanitário, e este formato prosseguiu, e este formato continua hegemônico. O modelo que temos em funcionamento no Brasil, do ponto de vista prático e daquilo que é mais comum observar, é exatamente esse, o desenho pensado no Planasa, ainda antes da Constituição de 88. Disse na primeira aula, esse modelo, inclusive, começou bem, porque o governo federal aportou recursos, as companhias estaduais fizeram obras e tinham metas imaginadas. Para 1980, queriam entregar pelo menos 80% da população recebendo água potável nas suas casas e 50%, pelo menos, com a coleta do esgoto. Pensava-se isso para 1980.
Se avançou bastante, é inegável isso. Muito longe do que tinha sido pensado, e o mais trágico é imaginar que em 2023 estamos mais ou menos, pensando no Brasil, com os mesmos percentuais. 80% da população na média, em alguns lugares muito menos, em outros mais, mas na média 80% da população brasileira tem acesso ao abastecimento de água potável, 80%. E em torno de 50% tem pelo menos a coleta de esgoto. Então são milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, pessoas com necessidades especiais que têm as conhecidas doenças de endereço. Dependendo do lugar onde moro, é a doença que eu tenho. Dependendo do lugar onde moro, mais eu falto ao trabalho, menos eu vou à escola. Então, quando nós discutimos saneamento, nós estamos um passo atrás em relação aos debates tão chiques de hoje, de cidades inteligentes, reconhecimento facial e blockchain. Levar para a política pública a informatização, a digitalização das relações. Eu não estou dizendo que sou contra isso. Eu só estou dizendo que as regras, as propostas, as ideias do novo marco legal do saneamento, e está escrito isso lá, falam que nos contratos novos, nos contratos de concessão, vamos ter que estabelecer metas para que pessoas tenham banheiro dentro de casa, para que as escolas públicas tenham banheiro. E vejo, quando faço a defesa do novo marco, eu me arrisco a ser classificado como alguém que tem esta ou aquela ideologia. A minha história é de estudar na escola pública, no primeiro grau, no segundo grau, na faculdade, no mestrado, no doutorado, na vida toda, né? Então, eu reconheço a relevância do Estado e o protagonismo que ele deve sempre ter em relação à construção das políticas. Mas nas suas falhas, nos seus vazios, nós não podemos ficar escravos das nossas ideologias e temos que saber o seguinte: bom, para os mais necessitados, que esperam desde o século XIX um banheiro na escola, um banheiro em casa, água potável, que o nosso esgoto não seja jogado na frente deles e que, por falta de moradia, eles são obrigados a morar perto de lugares que, quando a natureza tem suas naturais variações, para ele representa perda patrimonial e até morte. Então, discutir saneamento é discutir cidade inteligente, porque não é inteligente a cidade que tem desempenhos ruins em abastecimento, esgotamento sanitário, a relação com o seu lixo e os problemas de drenagem urbana. Este novo marco, que agora gradativamente transforma-se em experiência prática, tem produzido em municípios isolados ou mesmo em companhias estaduais a transição da operação pública para as mãos da operação privada. Porque isso tem que dizer, isso não dá para disfarçar. O novo marco, ele tomou esta decisão. E é uma decisão democrática, ainda que, é justo, muitos não concordem. Foi o Poder Executivo que propôs a lei, transitou pelo Legislativo e já disse outras vezes, tudo se contestou no Judiciário e o próprio Supremo Tribunal Federal, em diferentes ações diretas de inconstitucionalidade, disse: o novo marco está valendo, é importante que ele melhore a vida das pessoas. Então, em relação ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, municípios isolados, disse na aula passada, que têm que responder pelas metas que estão no 11B da 11445, eles vão ter que tomar uma decisão. Vão continuar com suas
autarquias, qual é a dificuldade? A ideia é dificultar ao máximo o acesso de recursos não onerosos para municípios que isoladamente exercem, na plenitude, a titularidade deste serviço, desta política pública. Para ter acesso a esses recursos, o município precisa fazer parte de um projeto coletivo, região metropolitana, aglomeração urbana, micro-regiões, unidades regionais de saneamento, blocos de referência, consórcios públicos, o que for. Sozinho, sua vida será mais difícil, porque a ideia da regionalização, juntar vários, encontrar economia de escala e licitar muitos municípios e seu sistema de abastecimento de água, muitos municípios e seu sistema de coleta e tratamento de esgoto, ou muitos municípios e até mesmo o seu serviço de limpeza urbana e gestão e manejo dos resíduos sólidos. É isso que o marco diz. Eu não quero tratar com o isolado. Vocês precisam se reunir, porque sem essa reunião eu não tenho uma escala. E se eu não tenho uma escala, quando vocês modelarem concessões comuns, concessões patrocinadas, concessões administrativas, não vai parar em pé, não vai ter sustentabilidade. Nem o público resolve o problema de vocês e nenhum privado se interessará por essas propostas fragmentadas. Então, a lei empurra municípios para projetos coletivos, para modelagens e licitações que geram, na ponta, contratos de concessão. Bom, mas, quando eu falo de água e esgoto, a maioria dos municípios do Brasil está casado com companhias estaduais em contratos de programa, um desenho que começou lá no regime militar. E qual é o caso deste casamento diante do novo marco? Também aqui não se pode adotar subterfúgios, meias palavras. A lei foi muito clara. A lei não que deseja a morte das companhias estaduais, mas tornou a sua vida muito difícil. Porque a própria lei diz lá no artigo 10 da 11445, daqui para frente não pode mais contrato de programa. Não pode mais, em tese, o Estado assinar convênio de cooperação com o município e o município assinar sem licitação, dispensando a licitação, artigo 24 da 8666, um contrato de programa com a companhia estadual. Isso não pode mais. Ora, quando a lei claramente disse isso e discutiram a constitucionalidade deste artigo, porque ele estabelece uma contagem regressiva para as companhias estaduais, na medida em que seus contratos de programa vão terminando, ela vira só um RH. Ela tem pessoas, tem contas, tem dívidas, tem passivo trabalhista e não tem mais contrato. Ora, será que pode o governo federal, a União, estabelecer diretrizes, que é a sua competência, por uma lei, a 11445, mais as regras da 14026, e dizer que acabou esse jeito de trabalhar a política pública de saneamento? O Supremo disse sim, sim. Assim entendeu o legislador. Então, uma companhia estadual, ela entrou em contagem regressiva. Eu repito que isso é didático. Aí eu entendi. Ela pode ter 200 contratos de programa, com 200 municípios do estado. Metade do estado, no que envolve água e esgoto, está nas mãos da companhia. Só que esses contratos, na medida em que terminaram. E os municípios, sozinhos ou em coletivos, precisam licitar esse serviço, e privados. E até mesmo as companhias estaduais, em condições de igualdade, vão ter que disputar uma licitação. Porque a ideia é essa: tem que criar a competição para conseguir o maior valor de outorga. Tem que criar a competição para buscar o menor valor de tarifa. Tem que criar a competição para levar mais eficiência para um setor que é, todos sabem, um exemplo típico de monopólio natural.
Bom, face a esta realidade, as companhias estaduais, foi assim no Rio Grande do Sul, a Corsã, é pensamento da Sabesp, da Copasa, da Cagepa, enfim, no Brasil todo. Companhias estaduais se depararam com uma lei que disseram: teus contratos de programa, quando terminarem, terminaram. Não podem ser prorrogados. E mais, terás que provar 10-B da 11445, capacidade econômico-financeira para continuar monopolizando esta base contratual. Muitas companhias não conseguiram comprovar a capacidade econômico-financeira exigida na lei. E muitas companhias têm boa parte dos seus contratos de programa com os municípios terminando entre 2033 e 2034, ou seja, uma situação difícil, porque eu tenho que cumprir as metas até 2033 e, em tese, bom, agora eu vou continuar ganhando. Não, não vai, porque esse contrato não pode ser prorrogado. Bom, pode até soar um pouco injusto isso, mas eu não estou dizendo que não é, mas deliberadamente o legislador tomou uma decisão. Este casamento, municípios e companhias estaduais, ele não vai continuar. Eu preciso de um outro nível de contrato, um outro nível de regulação contratual, que vai ter que conviver com a regulação econômica ou discricionária, que é aquela que parte das agências reguladoras. Por isso que antes falamos que estes contratos precisam escrever as metas, precisam definir a existência ou não de receitas extraordinárias, precisam esclarecer eventuais indenizações no caso de rompimento ou alocação de riscos. O que daí decorreu, então? Em um mundo perfeito, acreditando que a lei vai pegar, que essa é uma dúvida própria do Brasil, que a lei vai pegar, que a lei vai valer, que a lei não vai ser remediada, mudada. Acreditando nisso, as companhias estaduais, querendo existir, querendo, pelo menos, não perder no curto prazo a sua base de contratos, elas precisariam abrir a 14026 e buscar um artigo que está só lá, porque nem tudo que está na 14026 está na 11445. Tem coisas que nós só sabemos lendo esta lei. E lá no artigo 14, artigo importantíssimo, lá está explicado como uma companhia estadual pode reagir diante das regras novas que o novo marco impôs. O artigo 14 da 14026 explica como se dá o processo de desestatização. Claro, não precisa ser uma morte completa, pode ser um IPO, mas também pode ser a morte completa, que é colocar este CNPJ em um leilão. No Rio Grande do Sul, por exemplo, essa experiência está vivendo já seus últimos momentos. A companhia estadual, a Corsã, tinha uma base de contratos, tem uma base de contratos, arredondando os números. Se o Rio Grande do Sul tem 500 municípios, é 497, mas números mais fáceis. O Rio Grande do Sul tem 500 municípios, 300 estavam vinculados à Corsã, companhia estadual. Desenho que, insisto, se pega outros estados, é a mesma ideia. Dificilmente são todos, mas normalmente a maioria dos municípios casados com a companhia estadual. O que diz o artigo 14? Para que esta companhia ainda exista por um tempo, tenha algum valor e possa, inclusive, ser vendida para o Estado para que ele se beneficie de recursos dessa venda, o único caminho é organizar o processo de desestatização, seja pelo IPO ou
a venda total. O caso do Rio Grande do Sul começou com a ideia de um IPO, por inúmeras circunstâncias virou uma venda total. O primeiro compromisso da companhia estadual, e isso aconteceu com outras no Brasil, e as que não fizeram isso estão lutando, é legítimo, para mudar a lei, porque a lei que está aí está incompatível com a sua existência, com a sua realidade, com a vida real do que está acontecendo nos municípios. Mas quem seguiu o caminho da desestatização foi a campo, procurou os municípios, porque a única forma de estender, prorrogar contratos de programa, companhia estadual com município, a única forma de prorrogá-los de 2033, de 2034 para 2062, a única forma de prorrogar esses contratos era, com documentos formais, dizer: estou na direção da desestatização, da venda, da privatização. Então, a companhia procurou municípios, colocou as metas dentro dos contratos de programa, como exige a lei, colocou metas e negociou com municípios a extensão do prazo. Na medida em que a companhia estadual tem uma base de contratos que não termina, como regra, mais em 2033 e 2034, e boa parte deles agora existirá até 2062, bom, eu tenho um ativo de contratos que faz sentido colocar no mercado para que uma empresa privada dê continuidade a esta relação com os municípios. Pode soar estranho, alguns até disseram que era inconstitucional, o Supremo diz que não. Estes contratos de programa da companhia estadual com o município, no momento em que ela passa para as mãos de uma empresa privada, a empresa privada é que está casada daqui para frente com os municípios. Poder concedente, o município. Concessionária, a empresa. E o contrato que era um contrato de programa vira um contrato de concessão. E assim essa relação vai se estender. Neste contrato de concessão, as metas. Neste contrato de concessão, o plano de investimentos. Neste contrato de concessão tem que ter o CAPEX, tem que ter o OPEX, tem que dizer como vou entregar as metas em 2033. Com que dinheiro? O caso da Corsan é o caso de outras companhias. E quem não fez este movimento apostou contra a lei, que a lei seria modificada. E o novo governo, e não é nem crítica, nem elogio, estou descrevendo, o novo governo, até por uma questão de realidade prática, percebe que não tem no Congresso uma maioria suficiente para mudar o novo marco. E desde o início o novo governo disse, olha, a nossa ideia não é mudar a lei, fazer alguns ajustes por decreto. Fazer ajustes por decreto é difícil, porque o decreto ele está embaixo da lei. Os decretos existem para permitir a fiel aplicação das leis. Constituição Federal, artigo 84, inciso 4º, os decretos executivos existem para permitir a fiel aplicação da lei. Ora, se eu existo para permitir a fiel aplicação da lei, eu não tenho muito espaço para dizer algo diferente do que está na lei. Se não muda a lei é o marco. E se este é o marco, esta é a regra do jogo. Decretos recentes, imagino que muitos de vocês, se interessados pelo tema, sabem disso. Decretos recentes colocaram em dúvida algumas regras do novo marco legal do saneamento. O decreto 11.467 de 2023,
Decreto 11.467 de 2023 e o Decreto 11.4666 de 2023. Estes dois decretos surgiram para, por baixo da lei, minimizar a exigência cobrada pela lei das companhias estaduais de saneamento em relação a comprovar capacidade econômico-financeira para entregar as metas previstas em contrato. Tentou minimizar. E também disse, olha, e contratos não aditivados, contratos inclusive que nem existem, porque em muitos lugares as companhias estaduais prestam o serviço para o município, mas nunca fizeram o contrato, ainda que já faz tempo, desde 2007, se diga, tem que ter contrato, em muitos lugares não tem contrato. Não colocaram as metas. Não tem capacidade econômico-financeira para fazer as entregas. Então, até como um dado objetivo, para muitas companhias estaduais, interpretando a lei no seu sentido e de forma rigorosa, a lei está dizendo que estes contratos já voltaram para os municípios. Nem são mais dessas companhias estaduais. Elas viraram um gigantesco RH. Tem o custo dos recursos humanos, mas perderam os seus ativos de contratos. Então, claro, isso é um caos. Vários estados estão em situação parecida. Em certa medida, eu compreendo a ideia do governo federal não conseguindo mudar a lei por decreto minimizar estas crises. Mas, repito, companhias estaduais que apostaram contra a lei, governos estaduais que apostaram contra a lei. E a verdade é muito clara. Se essas companhias estaduais não conseguiram comprovar capacidade econômico-financeira para continuar com estes contratos e provar como as metas serão entregues em 2033, as metas não seriam entregues. As metas não estavam sendo entregues, porque elas não serão entregues como mágica em 2033. Tem que estar enterrando o cano hoje de tarde para estender a rede de abastecimento de água potável, para resolver os problemas de perda física. Tem que estar enterrando o cano hoje de tarde para que a coleta e o tratamento de esgoto ocorra efetivamente. Agora esperar um novo governo que começa e uma prioridade de recursos públicos nesta política pública que sim é prioritária, mas que demanda uma carga elevada e urgente de investimentos para que no dia seguinte comecem as obras e, sei lá, daqui a 10 anos as pessoas saiam deste estado século XIX em relação ao acesso a estas políticas públicas. Então, eu tenho hoje companhias estaduais que ficaram fora da regra. E vai ser difícil nessa caminhada dar soluções para isso sem mexer na lei. Ah, mas eu acredito que este governo ideologicamente se esforçaria e teria uma outra ideia. Eu acredito nisso também, mas precisa do voto e boa parte do Congresso que está aí, né, ou dos partidos, ou dos grupos de relações, enfim, juntos construir um novo marco e o aprovar. O desenho do novo marco é para daqui a 10 anos, 15 anos, a maior parte dos contratos com municípios dentro do território brasileiro esteja sob o controle de empresas privadas. BRK, Iguá, Aegea, Equatorial, entre outras. O mundo não é tão simples assim. Contra si terão contratos. Diz a lei que não poderão distribuir lucros e dividendos se as metas não estiverem sendo atendidas. E as metas que estavam no Plan SAB,
que escreveram na 11445 e agora tem que escrever nestes contratos de programa que viram contrato de concessão no dia seguinte à privatização. Essas metas são metas extremamente ambiciosas. É um mundo que vai mudar se a lei não mudar. Agora, alguns municípios têm a ideia de aproveitar o contexto da privatização de uma companhia estadual para colocar o seu contrato embaixo do braço e criar ele para si uma licitação, o seu modelo, um outro caminho. Esta ideia até não seria uma ideia absurda. O problema é o que diz a lei. O novo marco, no artigo 17 da 14026, diz que os contratos de programa vigentes continuarão vigentes até o seu final. E, na verdade, o seu final não chega, porque quando ocorre a privatização, o contrato de programa vira contrato de concessão e esses contratos de programa renovados, como contrato de concessão, vão durar muito tempo. O município, para pular fora da privatização, para não querer continuar neste barco, ele precisará, normalmente será assim, judicializar o rompimento desta relação. Então, como experiência prática profissional, acontece isso. 10, 12 prefeitos dizendo, olha, nós não vamos juntos nesta privatização, nós vamos criar um consórcio e licitar a água e esgoto da nossa região. Vamos modelar e licitar. Aí eu digo, só tem um problema, tem que romper o contrato com a companhia. E para romper o contrato, vão judicializar. E mesmo que vocês tenham a ideia de criar um consórcio, cada município é uma ação judicial diferente. Juízes diferentes e tempos diferentes. Uma ação vai terminar em 12 anos, a outra em 15, a outra em 20, a outra pode até perder. Aí, daqui a 15 ou 20 anos, quando os municípios conseguirem todos o rompimento com a companhia, podem modelar e licitar a região, por exemplo, no formato de um consórcio público. Agora eu pergunto, e nesse tempo todo, como se estabelece essa relação com a concessionária, que passa a ser dona do contrato, com o município que não quer conversar, que não quer apresentar suas demandas, porque terceirizou à justiça o rompimento do contrato para daqui a 15 anos. Até esses municípios, como é que eles vão formar um consórcio se cada um vai romper em data diferente? Então, não se sustenta, não tem lógica e não é a tendência. A tendência é, ocorrendo a privatização, essa empresa privada ela vai ter que percorrer os municípios e dizer, vamos pactuar objetivamente a nossa relação, vamos colocar todas as metas estabelecidas pelo novo marco em contrato, vamos definir obras prioritárias, vamos desenhar esse CAPEX, vamos ter clareza em relação ao OPEX, vamos criar pactos que, descumpridos pela empresa, geram para o município um claro direito ao rompimento. Então, esta é a tendência. Municípios sozinhos devem procurar outros municípios, formar coletivos e licitar contratos de concessão. Os municípios que já formam um coletivo em unidades regionais de saneamento, em micro-regiões, em blocos de referência, em regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, podem desenhar a modelagem e fazer a licitação. E quem está casado com uma companhia estadual vai esperar os acontecimentos. E se a companhia estadual for privatizada, nasce uma outra relação e um outro contrato. As vantagens deste modelo
caso ele se confirme nos exatos termos da lei. Investimento, obras, melhorias em termos de expansão e qualificação da rede, redução das perdas e a data mágica de 2033, em alguns poucos casos 2040, para entregar as metas. Mas os contratos ultrapassam esta data quando estendidos, e na privatização eles podem ser estendidos, indo até 2062. Nós estamos decidindo coisas agora que vão estar valendo em 2062. É o que está escrito, ali. Agora, claro, o debate ele não terminou, porque as companhias estaduais que estão à margem do novo marco estão tentando soluções alternativas. A Paraíba é um caso e é o Supremo Tribunal Federal que vai decidir. Lá na Paraíba, uma lei complementar estadual criou uma microrregião. Colocou dentro da microrregião 20 municípios. 30 municípios. 30 municípios. Estes 30 municípios, casados com o Estado, integram a microrregião, um colegiado que, por compartilhar estruturas, está atuando no interesse comum, como previsto lá no artigo 8º da 11.445 e também na Constituição Federal 25, parágrafo 3º. Aí o raciocínio é o seguinte: o município pode, se ele quiser, explorar diretamente e operar diretamente a política pública, sozinho. Agora, quando vários municípios se juntam com o Estado e o Estado tem uma companhia estadual, no caso da Paraíba, a CAGEPA, pode o Estado, por integrar esta microrregião, oferecer a sua companhia estadual para uma contratação sem licitação? Foi o que fizeram na Paraíba. Desta tentativa, a ADI 7335. Desta tentativa, uma ação direta de inconstitucionalidade 7335. Quem vai julgar se existe esta exceção, formando região metropolitana, microrregião ou aglomeração urbana, com municípios e estados, pode este colegiado contratar a companhia estadual sem licitação. Lendo a lei, eu afirmaria, esta não é uma hipótese possível. É a vontade deste governo. Não estou criticando, não estou elogiando, só estou descrevendo. A vontade deste governo é dar sobrevida às companhias estaduais. Legitimamente, é um direito seu de pensar que o modelo antigo não era tão ruim assim, pode conviver com o privado, mas não precisa ser jogado fora. Só que o governo federal não conseguiu mexer na lei. Então, ele produziu decretos. E aí o próprio Congresso Nacional entendeu por suspender decretos que, entre outras coisas, diziam isso. Reduziam a exigência de capacidade econômico-financeira para as companhias estaduais. E também decretos que criaram esta exceção que na prestação regionalizada eu tenho hipóteses de contratação direta de companhia estadual, contratação direta, ou seja, sem licitação. O que fez a lei, o legislativo, disse: este decreto ultrapassa o que a lei diz. Então, o espírito da lei, ou quem escreveu a lei, quem aprovou a lei, o legislativo, entende que esta exceção não está lá, por isso suspendeu o decreto. Agora, o que vai dizer o Supremo Tribunal Federal, esse é um ponto de dúvida, mas a tendência é concluir
naquilo que a lei diz de uma forma muito clara. Não pode mais contrato de programa, não pode mais convênio, termo de parceria, não pode mais estabelecer vínculo que não seja passando por processo de licitação. Porque são ideias básicas do novo marco. Prestação regionalizada, sim, mas competição na contratação, regulação, uma agência reguladora nacional, a ANA, produzindo normas de referência que servem como sugestão, não são obrigatórias, para as reguladoras subnacionais. E estas reguladoras, as reguladoras subnacionais, é que têm a responsabilidade de regular e fiscalizar estas relações. A tendência, então, me parece, é rechaçar essa hipótese. Rechaçada essa hipótese, bom, nós temos mesmo um problema, porque, sendo assim, muitas companhias estaduais já não têm sob seu controle a base de contratos que carregou até aqui. E os municípios, então, por conta própria, vão se reunir em coletivos, todas as possibilidades oferecidas pela Constituição e pela lei, modelar e fazer licitações, seja de concessão comum, patrocinada ou administrativa, aí depende muito do caso concreto. Acabou no saneamento básico a autorregulação. Nos contratos de programa tem que escrever qual é a agência reguladora que regula e fiscaliza essa relação. Nos novos contratos de concessão do artigo 10 da 11.445, tem que definir a agência reguladora que vai regular e fiscalizar esta relação. O que tem se mostrado, assim, difícil, o que se percebe é mesmo complexo, é esta relação de uma agência reguladora diante de contratos firmados, especialmente depois da licitação. Porque contratos firmados com técnica, com todas as regras estabelecidas pela lei, são contratos autorreferentes, que sozinhos mais ou menos respondem por todas as dúvidas que essa relação pode ter entre concedente e concessionário. Quando tenho um bom contrato, com locação de riscos, com metas, com definição de receitas extraordinárias, regra de reajuste de tarifa, regra de revisão ordinária de tarifa, regra de revisão extraordinária de tarifa, quando eu tenho um contrato assim, qual é o papel da agência reguladora? Ela pode abrir este contrato e dizer, não concordo, quero definir outra política tarifária, não concordo, quero estabelecer novos indicadores, não concordo, a autorização para separador absoluto ou separador unitário, onde não levo a rede de esgoto à fossa séptica, onde eu não consigo captar a água, pelo menos a cisterna, os lugares dessas escolhas vamos dizer assim, métodos alternativos de prestar o serviço. Se isso está no contrato, pode a agência reguladora querer mudar o que está lá estabelecido? Teoricamente, quando tenho um bom contrato, um contrato que se preocupa em colocar tudo aquilo que a lei exige, deve-se privilegiar, reconhecer a supremacia da regulação contratual quando em conflito com a regulação discricionária, com a regulação econômica ou com relação, são sinônimos, à regulação por agência. O Rio de Janeiro tem demonstrado como é complexo compreender os limites, os contextos em que
vence relação contratual, perde regulação econômica, ou vence regulação econômica e perde regulação contratual. Ora, se um contrato determina que o reajuste se dará por cesta de índices, se dará por fórmula paramétrica, pode a agência reguladora decidir que o reajuste será por IPCA? Ou o contrário, se o contrato diz que o reajuste será por IPCA, pode a agência reguladora tentar corrigir o que está estabelecido no contrato e dizer que dali para frente a fórmula será paramétrica? Eu entendo que não, mas eu afirmo para vocês, é algo que vai se esclarecer na caminhada. Por isso é tão importante o papel da ANA. Por isso que a ANA e o desenho de regulação para o saneamento a partir do novo marco, lá nos artigos 21, 22 e 23, 21, 22 e 23 da 11.445, por isso esse desenho de um Estado que delega para o privado, depois de licitação, em contratos de concessão comum patrocinada ou administrativa, e cobra uma agência reguladora para regular e fiscalizar com autonomia administrativa e independência técnica esta relação. Por isso é tão importante que esta ideia dê certo. É papel da ANA produzir as normas de referência. É papel da ANA acelerar a sua agenda regulatória. As agências reguladoras estaduais, municipais e regionais devem tentar aprender com a ANA, qualificar seus instrumentos, qualificar o seu corpo técnico, porque realmente, se nós entregarmos para empresas privadas a operação destes serviços tão importantes e o município não tiver capacidade de cobrar as metas e regras lá estabelecidas e a agência reguladora não cumprir o seu papel, ou porque foi capturada pelo poder público, ou porque foi capturada pela empresa, bom, aí esta ideia não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, o novo marco, ele depende muito de, sim, regionalização, sim, competição nas licitações. É isso que vai gerar universalização, é isso que vai gerar o atendimento das metas. Mas o papel da agência reguladora, da nacional com as normas de referência e das subnacionais com as regras que vão ser aplicadas no dia a dia, resolvendo-se essa tensão entre regulação discricionária e regulação contratual. Se tudo isso der certo, pode ser que a vida dê certo também. Então, por isso, há tanta complexidade. Na água, já sabemos, eu capto a água do manancial, eu trato a água, eu transporto a água para posterior distribuição. Eu posso também saber o caminho que o esgotamento sanitário cumpre, coleta nas nossas casas, afasta das nossas casas transportando, trata e depois, no mundo ideal, faz a disposição correta, nos lugares corretos, devolvendo novamente uma água de qualidade. Tudo isso ainda não acontece perfeitamente no Brasil. Soluções que o novo marco está tentando buscar, problemas que está tentando resolver, e vamos saber um pouco mais sobre isso, respondendo questões que envolveram os temas desta quarta aula. Por favor, vamos às perguntas. A respeito do serviço público de abastecimento de água, marque a incorreta. Alternativa A,
autarquias municipais podem operar o serviço. A alternativa B, companhias estaduais de saneamento básico não poderão firmar novos contratos de programa. A alternativa C, todas as metas exigidas para os contratos estão em lei. A alternativa D, a prestação regionalizada exige estudo de viabilidade. Das perguntas que fiz, essa pode ter sido a mais difícil. E daí, o que marcaram? A resposta correta é a letra C. Todas as metas exigidas para os contratos de concessão estão na lei? Não é verdade. Autarquias municipais podem operar o serviço? Sim. O município é titular e pode diretamente prestar o serviço, se ele desejar. Companhias estaduais de saneamento não poderão firmar novos contratos de programa, não poderão firmar, artigo 10 da 11445. Todas as metas exigidas estão na lei? Não. A lei tem as metas para o abastecimento de água, tem as metas para coleta e tratamento de esgoto, mas não firma as metas em relação a perdas físicas e econômicas. Também não estabelece os percentuais e as metas em relação ao controle da intermitência do abastecimento. Logo, além das metas que estão na lei, existem outras metas que precisam estar em contrato, mas vão ser construídas nos acordos estabelecidos, normalmente em processos licitatórios. E a prestação regionalizada exige estudo de viabilidade, porque ela precisa ter viabilidade, ter sustentabilidade social, ambiental e econômico-financeira para transformar-se em uma licitação, inclusive uma licitação com interessados. Próxima pergunta. O serviço público de abastecimento de água tem como princípio básico, atenção, marque a incorreta. A adoção de métodos que considerem a realidade local. B, o controle social na construção da política. C, a autorregulação. E D, a modicidade tarifária. O que marcaram nessa questão? A resposta é letra C, autorregulação. Sim, é princípio básico da 11445 quando penso em abastecimento de água, adoção de métodos que considerem a realidade local. Tem lugares que eu não vou levar a rede de água, mas pelo menos eu vou colocar uma cisterna. Eu não vou levar até lá a rede de esgoto, mas eu posso resolver ou minimizar o problema com fossa séptica. Tudo vai depender das peculiaridades geográficas do local e até da capacidade do usuário e do poder público de pagar por um serviço mais completo ou menos completo. O controle social na construção da política, isto é uma marca do novo marco legal do saneamento. Já era assim na 11445, se reforçou com as mudanças da 14026 de 2020. A autorregulação não. Tem que ter regulação independente, tem que identificar a agência reguladora, a ANA com as normas de referência, mas quem manda mesmo são as reguladoras subnacionais, estaduais, municipais, regionais. Não se permite mais a autorregulação de autarquia, e o que tem de autarquia que individualmente opera o serviço e não definiu uma agência reguladora para chamar de sua. Isso está em desconformidade com o novo marco. E a modicidade tarifária? Ora, quando penso em serviço público, está lá na 8987 de 95, claro que tem que ter sustentabilidade econômico-financeira o contrato. Claro que os custos envolvidos precisam ser recuperados pelas tarifas pagas pelos usuários, por subsídios ou por recursos públicos injetados diretamente no contrato. Mas sempre vai se buscar a modicidade tarifária. Ligado a isso, existe a figura da
tarifa social, daqueles que, inclusive, nada pagam, mas, mesmo assim, não podem ficar excluídos desta modalidade de serviço público. Vamos agora para a terceira questão. O serviço público de esgotamento sanitário pode compreender as seguintes atividades, com exceção de: alternativa A, transporte dos esgotos sanitários; alternativa B, coleta dos esgotos sanitários; alternativa C, disposição final dos rejeitos das fossas sépticas; a alternativa D, resíduos originários dos serviços de limpeza urbana. Se conhecem de alguma maneira a 11.445, especialmente o artigo 3º, além do artigo 3º-B, vão encontrar lá a resposta. Devem ter marcado, então, a letra D. Resíduos originários dos serviços de limpeza urbana. Porque realmente isso se resolve lá no mundo da limpeza urbana. Agora, quando eu penso em esgoto sanitário, é isso aí. Tem a coleta, tem o transporte, tem o tratamento e depois volta para os mananciais com uma qualidade compatível com o manancial que está recebendo aquele conteúdo, né? Então, vejam, o que se está tentando dizer é que a 11.445 e as alterações da 14.026 estão produzindo novas realidades a todo momento. Assim foi dias atrás, hoje de tarde e assim pelos próximos dias. Claro, a lei está sendo constantemente estressada na sua interpretação prática, estressada na sua capacidade de efetivamente resolver problemas e estressada em razão da disputa política e da disputa judicial. Então, o marco, as normas infralegais, a agenda regulatória da ANA, as interpretações do judiciário, elas vão estar constantemente desenhando e redesenhando esses parâmetros. Mas os pontos principais e o estado atual dessa arte, eu tenho convicção, eu passei para vocês. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.